imagina. Sabe que de vez em quando eu falo do teu trabalho, sempre, porque eu me lembro quando tu ia lá no condomínio e voltava, assim: "Agora o que que eu vou fazer?", né. Porque a gente planejava, a Carol ia no condomínio, não queriam falar com ela. Ela ia no condomínio, era no outro dia, né. Então tem todo essa coisa da rua, né, mesmo sendo um condomínio, tem essa ideia. Então, o que que tem sido essa, Carol, essa segunda-feira, tá? A gente está desenvolvendo uma pesquisa com o título de Caminhografia Urbana. Um dos movimentos da pesquisa é retomar, ex-orientandas minhas, amigos, que trabalham com cartografia e com o caminhar de alguma forma, que fizeram pesquisas, dissertação de mestrado, alguns são artistas, né? E várias são minhas ex-orientandas, que vão contar, assim, porque o que, que o grupo tem se dado conta? Que todas as pesquisas do grupo, de alguma forma, acabaram incorporando a cartografia, que eu vinha trabalhando há muito tempo, e junto com ela, alguma forma de caminhar pelos lugares, né? De mapear caminhando. Então, a gente vai ouvir a tua experiência em geral, tu vai nos contar agora no primeiro momento, né? Como tu quiser, bem livre. Se quiser mostrar imagens, se quiser falar. E a ideia é isso, e depois o pessoal, a gente pode fazer perguntas para ti. A gente quer saber muito sobre a metodologia, né? Como é que tu fez, né? Como é que tu mapeou, como é que tu caminhou. Mas claro que tu vai contar do teu trabalho, né? Uhum. Do que tu desenvolveu. Então a gente tem dado uns 20 minutos, meia hora, e Tá. depois a gente faz algumas perguntas, eu e as gurias aqui, talvez entre algum público novo, um pouco público. Algum hacker? Não, mas tá bom assim, gente. Tenta também, tá? Porque tu é em casa, né? Então é bem tranquilo. Tá, Carol? Eu vou deixar Então tá. contigo, Tá. tá? Gente, então eu vou me apresentar um pouquinho, assim, né, para a gente contextualizar como é que eu cheguei nesse momento. Eu me formei na Católica, aí fui para o mercado de trabalho, né, aquela coisa de escritório e tal, trabalhei bastante tempo, e aí cansei dessa vida, e, né, até então, nesse tempo que eu estava trabalhando, eu tinha muita vontade de voltar a estudar, né, e aí aqui não tinha nenhum programa, tal, e eu não conseguia sair, enfim. E aí depois fui me aproximando, assim, lá em 2013, acho que eu comecei a fazer umas disciplinas como aluna especial, e não por acaso com o Dudu, que me trouxe algo que era o que eu vinha sentindo nesse meu processo no mercado de trabalho, né? De entender essas coisas mais subjetivas da arquitetura, que não está no concreto, que não está no projeto muitas vezes, né? Aquilo que não é dito. E aí tá, e a gente foi conversando, né? E foi chegando nesse recorte, que deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, para compartilhar com vocês o que a gente chamou de. Me avisem se aparece para vocês, eu parei de vê-los. Tá aparecendo. Então tá. Então, o que a gente chamou de Casa, Território de Subjetividades, né? E essa era o título da minha dissertação, que foi sendo construída, não era esse título inicialmente, né, lá no projeto inicial, e a gente chamava isso de um percurso sobre a sensibilidade e a arquitetura nos condomínios fechados. Mas por que nos condomínios fechados, né? Por que a gente foi para lá? Porque eu tinha esse desejo de entender a relação das pessoas com a cidade a partir da sua forma de morar, e para isso a gente percebeu que facilitaria esse processo ou deixaria esse processo um pouco mais homogêneo se a gente tivesse esse lugar que é compartimentado e a gente pode dizer que praticamente igualzinho. Tá? Então, dos meus questionamentos, das minhas motivações era
por que as pessoas, famílias diferentes, estruturas familiares diferentes, se colocam, se compartimentam nesse espaço tão semelhante, né, tão monótono, e acabam, né, se adaptando a isso. Como é que elas se relacionam depois com a cidade, como é que elas se relacionam dentro desse espaço. E aí a gente chegou em 3 camadas, assim. E aí, nas nossas conversas, né, talvez, né, todos conheçam ou alguns conheçam, né, a história do Pequeno Príncipe, da jiboia. E eu tenho essa coisa com a literatura, com o lúdico, né, que sempre tem aparecido. Agora, no doutorado, eu tenho trabalhado com as Cidades Invisíveis do Calvino, né, fazendo uma relação com o que eu venho pesquisando. Mas nesse momento, né, a jiboia do Pequeno Príncipe, para mim, era muito clara nessa relação da casa, do muro, né, e o que está colocado aí dentro. E aí a gente foi criando as camadas, assim, né? Então a gente tinha esses 3 muros, né? Esses 3 planos ou esses 3 percursos para fazer a casa, o entre muros ou, né, a parte interna dos muros e o que extrapolava esses muros, essas relações com a cidade. E essas relações eram muito distintas, assim, né? Primeiro que nessa primeira etapa, nessa etapa mais íntima, que se a gente pode chamar assim, né, de dentro da casa, esses ambientes, como é que essas pessoas se adaptaram a esse espaço, né, que basicamente eram plantas, tinham 3 modelos de planta, mas as plantas eram muito semelhantes, ou 2 dormitórios, ou um adaptado, né, mas como se adaptaram ainda mais de acordo com cada realidade. E algumas coisas que surgiam nessa questão do íntimo era, a gente tem, né, um histórico... Opa, tá passando sozinho aqui. Olha os hackers. A gente tem um histórico, né, no Brasil, do sonho da casa própria, tá? BNH, se a gente voltar, a gente voltou um pouco nisso, né, mas passou muito por cima porque não era a proposta. Mas as pessoas têm um sonho de morar, e isso não é errado, né? Isso não é uma crítica, mas muitas vezes a gente acaba se adaptando, né? A maioria das vezes acaba se colocando, e isso tudo pensando que esse processo, né, essa cartografia toda da pesquisa, se deu lá atrás, né, num tempo diferente, antes desse processo que a gente passou nos últimos anos. Então, o morar tinha um outro peso na nossa vida, diferente do que tem hoje, né? A gente passou muito tempo dentro das nossas casas, muita gente mudou de casa para tentar, né, ter mais contato com a natureza, enfim, né, uma série de questões que foram surgindo aí nesse segundo momento aí de pandêmico ou pós-pandêmico. Mas essa relação da intimidade, né, e de invadir esse espaço, né, quando eu solicitei, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos mapas, mas essa questão de, né, como tu deixa um profissional da área da arquitetura entrar na tua casa e te fazer perguntas, né? E era sempre esse desconforto, assim. E aí, numa escala um pouquinho maior, né? Se a gente der um zoom nisso aí, era essa relação dos muros, né? Que, para mim, academicamente, né? Se a gente for para os livros, é péssimo. Para mim era péssimo, para mim era uma cidade medieval, sem os serviços que uma cidade medieval tinha, né? Sem os trabalhadores, é um muro dormitório, porque as pessoas vão lá para dentro para dormir, para acordar, sair de novo para fazer suas atividades todas fora e retornam para aquele muro, né? Mas quando eu chego lá e começo a questionar isso sem trazer essa minha visão, né, distorcida ou acadêmica da questão, as pessoas voltam para uma outra realidade que eu não tinha deixado, né, que eu não tinha olhado, que as crianças brincam na rua com tranquilidade,
né? Eu consigo deixar os meus filhos do lado de fora sem insegurança, eu me sinto seguro, eu caminho, então uma série de coisas do cotidiano que, né, muitas vezes não aparecem no que a gente vem pesquisando quando a gente está só, né, na pesquisa dura, assim, dos livros. E aí parte por uma terceira escala, que é essa relação com a cidade, né? O que acontece do lado de fora desse muro? Né? Então, eu queria entender o que acontecia, como é que essas pessoas se relacionavam com esse entorno, com esse lugar, né? Quando a gente vai olhar para esses condomínios e eles ocupam uma grande área da cidade, recortam, né? Brecam, fecham ruas, não tem acesso, tem um único acesso, né? Como nessa imagem, entrada e saída, é uma entrada, é vigiado, né? A gente volta lá no panótipo. Então, essa relação de se sentir sempre olhado, né? Sempre nesse Big Brother, assim, e ao mesmo tempo que isso, para mim, cada vez que eu entrava aí, né, que eu deixava o meu carro aí na frente e entrava caminhando, era desconfortável, para as pessoas não. Para as pessoas era algo, né, para os moradores era algo bom, porque se sentiam seguros, se sentiam que ali dentro, né, eles estavam protegidos. Então, essas escalas, assim. E nessa escala do fora, essa relação muito com o carro, né? Que é outro elemento que estava muito marcante, né? Então a gente tem todas essas casinhas sempre iguais, monotonamente sempre iguais, tá? A única coisa que eles podem fazer, né, nesse especificamente que eu visitei, que é o Terra Nova, é mudar as cores, mas ainda dentro de um grupo de cores, tá? Eles não podem ousar. Então, essa pintura aí que vocês veem, né? Esse cinza no listrado, lá no fundo tem um vermelho, tem um outro tom mais esverdeado, é só isso que eles podem mudar. Então, e tá passando sozinho esse negócio, mas não sei porquê. Então, essa relação tira um pouco, né, dessa característica de tu dar a tua cara. E essa relação também, né, massiva do carro. Então, vocês vejam o seguinte, não existem calçadas nesse condomínio. As pessoas competem com os carros, né? Então, existe o espaço para carro, e, aliás, em cada casa tem espaço para 2 carros, e isso era bem comum, né? Dependendo do horário que eu ia lá visitar, essas vagas estavam todas preenchidas, então, quer dizer, eu circulo por toda a cidade no meu carro e volto, né, para o meu compartimento aqui dentro do condomínio. E, né, como é que essas pessoas também se reconhecem nesse lugar, né? Como é que circulam, e aí a gente foi mapeando tudo isso. E aí, né, o Dudu estava falando das cartografias, né, e dos autores que ele nos traz, assim, né, alguns grandes desafios que a gente vai passando nesse caminho com ele, assim, né, e aí um dos conceitos que a gente trabalhou, assim, né, uma das teorias que a gente aplicou um pouco foi do território, né? Então, da onde vinham essas pessoas, da onde elas se desterritorializavam, vou tentar falar tudo e vamos ver se vai dar certo, como elas se territorializavam nesse espaço, né? O que era isso? Era tomar consciência desse novo território, né? Então, pensando o seguinte, esses condomínios são construídos do zero, né? Numa área da cidade que antes praticamente não existia muita coisa, né? Desculpem o ruído de fundo aí da casa acontecendo. E aí elas foram para esse lugar, que era novo, que era diferente, que era cheio das suas regras, né? E como é que elas se colocam nesse espaço, né? E aí, como é que elas se reterritorializam? Como é que elas voltam a dar sentido para esse espaço, né? Como é que formam vínculos? Como é que esse novo território passa a ser o seu território? E isso tudo, né, no Deleuze e Guattari que a gente vinha
debatendo. E outro conceito que a gente tratou, assim, né, se apoderou, foi o conceito da hospitalidade, lá no Derrida, né, e o Fuão, a Célia trabalham, a Célia nada, a Selma, desculpa, trabalham bastante com isso, né? Quanto e quando a minha casa é lugar, quando e quanto a minha casa é não lugar, né? Quando que eu não me reconheço nesse espaço, quanto que eu me sinto abrigada nesse espaço, quanto eu me sinto num lugar inóspito nesse espaço, né? Porque a gente muitas vezes, enquanto arquitetos, a gente pensa, não, a arquitetura serve para melhorar os lugares, para deixar os lugares bonitos, e muitas vezes a gente acaba não olhando para aquilo que não é tão bonito, né? Para um lugar que é desagradável, para um lugar que as pessoas, né, não estão bem, então também tentar entender um pouco disso, né? E deixa eu ver. E essa busca da familiaridade, né? Dessa vivência, desse entendimento do que é essa casa e do que não é, e atribuir a ela algo além dessa capacidade formal, assim. Então, né, como eu delimitei, a gente acabou chegando em... Já era para ter passado isso aqui. Essa aqui é muito legal, ó. Um dia que eu tive lá, existia uma feira, tá? Tinha um dia da semana que tinha feira no condomínio. Mas a feira era do lado de fora da grade, que agora nem é mais essa grade. Há pouco tempo eu passei por lá, eles colocaram os vidros aqueles, né? Fecharam mais ainda. Mas essa grade dava a possibilidade de eu, dentro do condomínio, fazer as minhas compras e receber pela grade. Então, eu não acessava nem a feira. Eu mal saía da minha casa e ia até ali pela grade mesmo e pegava, sei lá, minhas frutas, meus legumes e voltava para casa. Então, essa relação, né, de barreira para mim, era muito impactante, né, porque essa relação é a relação humana, né? A gente precisa ter contato. Então, não existia esse sair, percorrer, ir à feira, né? Que às vezes é um evento, eu vou à feira, eu vou dar um passeio, eu compro algumas coisas, sim, mas eu vou percorrer uma experiência que aqui estava, né, vedada por esse muro. E aí, o que a gente foi misturando aí, né, foram essas questões. Então, partindo das pessoas, e aí a gente trabalhou as entrevistas, trabalhou os mapas, né, com a teoria, essas 3 escalas e esses conceitos, né, tanto da hospitalidade quanto do ritornello, de tratar essas formas de entender como é que esses processos aconteciam. E aí, o que acontece? Tá, Carol, o que aconteceu lá no final? Lá no final aconteceu várias outras coisas, ali, o negócio está passando sozinho, então vamos com ele. Mas tudo aquilo que nas minhas hipóteses internas eu achava que era a verdade absoluta, caiu muito por terra, né? Porque as pessoas acabavam me dizendo outras coisas, né? Me contrapondo essa minha ideia de que não era tudo tão legal assim, né? Que tudo era um problema. E aí, vou entrar nisso aqui, já que o negócio está pulando antes de mim. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma das coisas que eu tinha anotado aqui. Não, era mais ou menos isso. Aí, o que a gente fez? Bom, entrar na casa das pessoas é bem difícil. Vou parar aqui para ver vocês. Tá. O que acontece? Se eu pedisse para vocês agora, posso entrar na casa de vocês? Olha aí, chegou até as coleguinhas sérias aí, ó. Essas aí, o Dudu pode tirar, a Vanessa e a Fernanda aí são hacker, te liga. O que acontece? Hoje, a gente tem uma outra relação com esse entrar na casa das pessoas. Hoje a gente entrou na casa de todo mundo, a casa da gente virou, né, continuidade. A gente não vai, não, né, agora já vai de novo, ainda bem, mas a gente passou muito tempo
tendo que ficar de casa. Aí a gente, né, melhorou assim para aparecer direitinho, né? A gente bota um fundo quando não quer que fiquem bisbilhotando, mas mudou essa relação, né? A gente entrou de alguma forma, através das câmeras, na casa das pessoas. E até então, isso a gente só entrava na casa de quem nos convidava, né? A gente entra na casa dos amigos, a gente entra na família, mas essa relação de posso ir até a tua casa te fazer uma entrevista e pedir para tu desenhar uns mapas para mim, era péssimo, foi muito difícil esse processo. Então, naquele mapa ali, já vou voltar ali, mas eu queria olhar vocês um pouquinho, a gente começou a montar uma rede, né? A gente chegou à conclusão que a gente ia fazer um processo em rede. Bom, eu fui no primeiro morador, que por coincidência ou não, era o síndico, e aí pedi para ele, olha, será que tem algum morador que tu poderia me indicar que eu possa, ou alguém até que eu conheça, assim, né, que vá facilitar, que eu possa invadir a casa dele, como eu fiz contigo? E aí tá, e ele me deu uma segunda pessoa. E aí a gente foi indo. Só que chegou um momento que era muito desagradável esse processo, porque as pessoas ficavam muito constrangidas com a minha presença e com, né, eu não tinha nenhuma pergunta absurda, eu perguntava quantas pessoas moravam, o que eles haviam, se eles haviam feito alguma adaptação interna, e pedia para marcar numa plantinha baixa, olha, a gente tirou essa parede, a gente aumentou a cozinha, porque para nós a cozinha era importante, a gente dividiu o quarto porque tinha mais uma pessoa para botar na casa, a gente ampliou para o fundo, fez a churrasqueira, então eram essas coisas que apareciam. Mas ainda assim as pessoas né, olha, posso olhar, tu te importa que eu tire algumas fotos? E as fotos começaram a encolher, assim, né? As fotos eram recortes, assim. E esses recortes acabaram indo para um outro nível, assim, nessa nossa cartografia, assim, porque quem, né, tá nesse, e a Fer, que está aqui, era da minha época, né? Quem entra nessa loucura aí com o Dudu, fujam, quem pode, não estou brincando. Quem entra nesse processo, a gente vai vendo vai entendendo, né, que essa cartografia, né, como o Dudu estava dizendo aí da Paula, que a gente precisa ser tocado por ela também. E isso foi mexendo comigo esse processo. Então, nessa visita do síndico, eu entrei na casa dele, era ele, um senhor mais velho, sei lá, seus 70 anos por aí, e a esposa, eram só os dois. E aí, enquanto ele falava, gente, ele falou 2 horas, eu tinha 2 horas de gravação e que eu não sabia o que fazer depois, né, para tentar tirar alguma coisa de tanta coisa que ele disse. Mas ele foi muito polido assim nesse sentido. Ele era o síndico, né? Então tinha que parecer que tudo estava muito bonito, tudo estava perfeito. Tá. E nisso ele falava comigo e a esposa estava junto. Até que chegou um momento que ela disse: tá, agora eu vou falar. E aí começou, e aí ela trouxe outras coisas, né? Totalmente opostas do que ele estava dizendo. Para ele estava tudo ótimo, era tudo muito maravilhoso, tudo funcionava muito bem. E aí ela começou a trazer a visão dela, porque ela ficava mais em casa, porque para ela tudo estava longe, antes eles moravam no centro, então começou a trazer as coisas que eu queria ouvir, né? E aí foi muito bom. E eu nomeei essas famílias a partir dessas entrevistas com algum elemento que eles me traziam, assim, né? Então, o que ela me disse? Que eles gostavam de, no final da tarde, tomar um mate na frente, porque ali tinha uma quaresmeira, que era uma árvore de uma viagem que eles tinham feito, que eles lembravam, e quando chegaram no condomínio, eles tinham plantado essas árvores, tá? Então, essa era a família quaresmeira. E aí foi indo, né? Mas, e essas fotos acabaram sendo, porque enquanto ela conversava comigo, ela descascava frutas e picava frutas para o lanche deles, né, que acontecia no fim da tarde, junto com o mate, eles comiam frutas. Então, isso tudo foi me tocando. E eu acabei chegando, né, eu chegava dessas
incursões e comecei a escrever essas coisas que, na minha visão inicial, não tinha nada a ver com a minha pesquisa, né? E aí, até que um dia eu levei para o Dudu e digo, olha, eu anotei, estava sol, eram 2 da tarde, né? Foi o fim de tarde, eles estavam preparando um mate e isso, as coisas começaram a brotar, assim, com bastante potência. E aí o Dudu disse, não, nós vamos usar isso aqui, né? E a gente acabou colocando entre, né, os capítulos e as entrevistas essa visão que não era uma visão dura dos mapas, né? Mas era uma visão mais subjetiva, que era aquilo que inicialmente era o que me motivava. Então aí tem, né, lá na pesquisa tem uma série desses elementos que foram surgindo. E como eu estava dizendo para vocês, Dudu vai me dizendo do tempo aí, tá? Sabe que eu falo sem parar. Das entrevistas, assim, começou a trancar, né, aquele mapa. Deixa eu voltar lá. E aquele mapa foi se trancando de uma forma que as pessoas não queriam, né? Eu marcava, eu agendava um horário, e aí, tá, então tá, pode ser no sábado de tarde? Pode, no sábado é ótimo, porque eu tô em casa, não sei o quê. E começava a desmarcar e dar na trave e tal. Não sei o que esse negócio tá pulando. E aí a gente começou a tentar uma segunda opção, porque também estava chegando, né, o prazo, e eu precisava defender, eu precisava seguir a minha vida. E aí a gente começou a fazer uma segunda opção de enviar isso, de fazer por telefone, de fazer por e-mail essas entrevistas. Então, muito dessa questão da subjetiva do processo de entrar foi quebrada nesse momento, né? Eu perdi muito com isso, porque eu não conseguia mais entrar, mas, ao mesmo tempo, eu consegui ganhar mais material em função de que as pessoas se sentiam mais tranquilas, né? Ao pegar um documento e ler, não, é só isso aqui que ela quer saber, né? E aí eu pedia que me mandasse alguma foto de alguma coisa que era marcante ou que, né, tinha uma questão afetiva, e assim foi indo, né? Então, nesses pontinhos aqui foram as unidades que, de alguma forma, eu consegui visitar ou ter contato, e da onde elas vinham, né? Então, tá tudo embaralhado, exatamente para não ter um primeiro ou último, assim. E aí, esse era um mapa que a gente construiu interno, né, dos percursos dessas pessoas. Olha, eu circulo para caminhar, eu só circulo para levar o lixo, eu faço tudo de carro, eu não faço nada aqui dentro, eu caminho com meu bebê no carrinho, eu só vou até a pracinha, né? E assim a gente foi, eu só vou até minha vizinha. E aí aquela questão que eu dizia no início, né, de que são pequenas cidades medievais sem os serviços, começou a aparecer diferente, porque começaram a aparecer os serviços informais. Não, ali na rua 2, na casa tal, tem a moça que é manicure, tem o outro lá que é a costureira, tem aqui a doceira, né? Tem o mecânico que me atende aqui dentro quando eu tenho problema. Então começaram a aparecer uma série de serviços que formalmente, né, não poderiam existir aqui dentro, mas que na cidade informal, né, ou nessa nova cidade medieval, como eu chamava, foram aparecendo, né? Então isso também foi interessante. E um terceiro mapa, tá? Em cima desse mapa aqui, tá bem, né? Ele era só para vocês entenderem aí onde a gente está falando, que é esse primeiro, né? Essa unidade bem da frente aqui, né? É o condomínio Terra Nova. E eu tinha um mapa grande com a relação, né, com a cidade. E nisso eu pedia para as pessoas me dizerem ou marcarem, né, nesses que eu consegui visitar, quais eram os principais percursos que eles faziam pela cidade. Porque eu queria ver quem é que circulava pelo bairro e quem não. E aí, não para nossa surpresa, mas, né, um geral assim, o que a gente tinha
o que a gente acabou filtrando foi isso, né? Então, lá onde tem aquela bolinha é o condomínio e o grande volume está concentrado para o centro da cidade, né? Então, essas linhas que vão em azul para a direita são indo para o Laranjal, aquela roxa indo para, né, mais a Zona Norte, mais Fernando Osório, lá para cima, e o restante é tudo centro-porto. Então, aquilo que eu pensava no início, né, que as pessoas se colocam nesse lugar por uma questão, muitas vezes, de necessidade, de escolha, né, de possibilidade de adquirir a sua própria casa, né, e acabam criando esse fluxo intenso pela cidade, né? Então, de circular muito pela cidade, de se deslocar bastante tempo no trânsito para fazer suas atividades, né? O pedido era, sei lá, se trabalha, para onde tu vai, ou quais os lugares principais tu vai? Ah, eu vou levar meu filho na escola, eu vou para o trabalho, eu vou para a academia. E aí, bem pequenininho ali, mal dá para ver, tinham de dois entrevistados, assim, que circulavam pelo bairro. Eu vou numa pizzaria que tem aqui super boa e ninguém sabia, e eu vou, sei lá, numa padaria. Então, eram dois serviços que tinham ali próximos, que foram os únicos que trouxeram isso, né? O restante acabou vindo mais para as áreas centrais, assim. E aí, né, o que eu chamei de inconclusões, né? Porque eu sempre, até na banca eu disse isso, que não era um trabalho que estava concluído, né? Acho que olhando para ele hoje sairiam muitas outras coisas que o meu orientador não escute, né? Porque senão ele manda a gente escrever, mas tem várias camadas aí, né, nesses percursos, e que, né, o que eu achava da jiboia acabou se mostrando, né, que ela era realmente uma jiboia e não um chapéu, né, como as outras pessoas estavam vendo, como eu via, né, esse espaço fora, entre muros ali, muito, na minha visão, né, muitas vezes de uma forma complicada, né, sem monótona, sem essa diversidade, sem essa troca, e que acabou aparecendo quando, né, a gente tratou com as pessoas. Parei. Então, um pouco foi isso, e uma coisa também que eu esqueci quando estava falando, né, sobre esses muros, né, a gente tem vários outros muros, e que isso muda também conforme, muitas vezes, a questão do poder aquisitivo, né? A gente foi para esse muro em função de ser homogêneo, que é diferente dos outros muros que a gente tem, né? De outras escalas na cidade, que tem uma diversidade, eu faço a minha casa conforme as minhas características, ou eu faço para mostrar algo que eu preciso, né, potencializar, e aqui não. Aqui existia essa homogeneidade, mesmo com a diversidade de famílias, e tinham dois grupos que apareceram bastante nesse lugar. Ou pessoas mais velhas, como esse casal, né, que eu citei do síndico, que os filhos já saíram de casa, que eles estão aposentados, que eles passam muito tempo em casa, então essa tranquilidade, né, do interno ali era interessante, ou pessoas que estão recém-construindo a sua família, famílias pequenas, casais, né, gente que mora sozinho e que vai para esse lugar exatamente pela tranquilidade de bater a porta e vou fazer o que eu quiser e volto e tá tudo bem. Então, essa questão da segurança foi muito marcante, assim. E é uma coisa, né, uma questão muito óbvia, porque se a gente olhar para a cidade formal, assim, né, a gente tem essa leitura sempre de necessidade de segurança que, né, muitas vezes não se tem. Então, um pouco era por aí. E já falei demais. Não, eu estou no celular aqui, porque minha net me deixou na mão.
Aí eu O hacker te saí, derrubou, vice, o hacker da o net te derrubou. hacker me roubou. Essa net está um horror, ela só aumenta o preço e diminui Uhum. a conexão. Tem me deixado muito na mão e eu pago uma fortuna de net aqui para funcionar, né? Mas aí eu consegui pegar, assim, fiquei pensando muito nessa questão, Carol, que eu tenho prestado bastante atenção de quem se aproxima da cidade, né? Como tu e todo mundo que vem trabalhando comigo, tem me chamado muito a atenção isso que tu ressaltou bastante, né? Que é essa imprevisibilidade e até uma certa, como é que eu vou falar isso? Uma certa, não me vem a palavra, uma certa inconsistência da teoria urbana, Uhum. né? Eu lembro que no teu caso, né, eu tive casos bem paradigmáticos, o teu que estudou condomínio, eu tive a Luana Detoni que estudou cidade pequena, né? Então também ela dizia, eu estou lendo uma teoria sobre cidade pequena lá da USP, mas quando eu vou para a cidade Sim. pequena, não se comprova. Quando eu vou para o condomínio, não é que não se comprove, né? Uhum. Aquela teoria também é válida, mas existe alguma coisa que está acontecendo ali agora, né? Que não Sim. tem muito, que não se explica de uma forma tão simples, né? Eu lembro de tu voltar do condomínio e me dizer, e agora, né? Eu tô lendo lá o pessoal da USP, criticando o condomínio fechado, e as pessoas estão adorando morar lá. Sim. Então, a caminhografia, a cartografia, né, isso que a gente vem trabalhando, vem. Uma das questões bem importantes que acontecem é essa do imprevisível, do inexplicável, né, ou de uma outra explicação, né? No momento que Uhum. tu abre essa caixinha, que tu te aproxima dos lugares, né, que tu toca mesmo, né, que tu bate na porta, parece que todo aquele planejamento, né, acadêmico, ele acaba sendo afetado de alguma forma. Então, acho que essa questão que tu traz é bem importante, né? E é interessante, assim, agora percebendo também teus mapas, né? Eu percebi muitas coisas. Que eu lembro que tu caminhava, né, no condomínio com os moradores, né? Então, não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso, como é que tu, na prática, fazia isso, né? De entrar lá e tal, ou que eles te explicavam como era o que eles caminhavam lá, né? Que eles andavam pelo condomínio. Tinha, né, teve uma que foi bem marcante, assim, né, na época do mestrado, meu filho era pequeno, estava iniciando a vida escolar, e aí uma das visitas que eu fui fazer era um casal com um filhinho pequeno, recém-nascido. E aí beijo, Vê. E aí eu cheguei lá, né, no meio da tarde e ela ficou toda desconfortável porque pensa receber vou receber uma arquiteta para me entrevistar na minha casa e a pessoa está naquele processo de puerpério, está toda errada, né? E aí e eu fui ficando, né, disse, bom, tô atrapalhando, realmente eu estava atrapalhando, né? Eu era um ser estranho naquele processo. E aí e a conversa foi rolando e o bebê acordou, e aí foi isso, né? Foi aí que ela disse: Ah, porque eu levo ele para passear. Eu disse: Tá bom, então vamos levar ele para passear e vamos conversando, né? E aí ela botou ele no carrinho e a gente foi circulando por onde ela circulava, assim, né? Então tinha isso. Olha, eu circulo nesse percurso aqui. Ah, olha só, e uma coisa interessante, agora eu lembrei, né? Por que tu escolheu morar aqui? Ah, porque quando a gente veio ver, quando a gente viu a planta lá, né, a implantação de todo o condomínio, tinha piscina, tinha quadra esportiva, tinha uma série de coisas que eu não tinha onde eu morava. Tá, e tu usa esses serviços? Bem capaz, nunca que eu vou entrar na piscina com um monte de vizinho junto. Então, né, era engraçado. Bom, eu preciso ter esse status de morar num lugar que tem uma piscina, mas eu não desfruto dessa piscina. Né? Então, eu moro na frente da piscina. É super bom, porque a minha vista é super bonita, porque eu vejo a piscina. Mas no verão é péssimo, porque está todo mundo dentro da piscina fazendo barulho bem na frente da minha casa. Então, essa contradição, assim, né, de eu vou morar num lugar que é comum,
mas ao mesmo tempo eu não quero que esse lugar seja comum, né? Então tinha esses percursos. Olha, eu circulo até. Qual é o seu percurso, né? A senhorinha, a esposa do síndico. Ah, eu caminho com a minha vizinha lá da outra quadra, então elas caminhavam na volta da quadra. Ó, viu? E eu vou até ao lado da portaria para levar o lixo. Né? Então, eram os percursos que ela fazia ali dentro. O resto tudo ela fazia fora. E preferencialmente para o centro da cidade. Então, era isso, né? De, bom, eu vou morar num lugar que eu me sinto seguro, que eu me sinto tranquilo, que tem uma série de atividades que eu posso desenvolver, mas eu não faço nada ali dentro. Eu pego meu carro e saio para fazer tudo de carro. É tudo Então, a muito minha relação com a cidade né? eram esses frames, né? Eu vou aqui, eu passo por toda essa cidade e chego no meu lugar. Aí eu volto e É tudo volto. muito contraditório, né? Eu Uhum. moro aqui no centro histórico da cidade e é interessante que a maioria dos meus vizinhos aqui sonham em ir para os condomínios. E eu fico pensando, a pessoa está aqui, ela tem acesso a todos os lugares, né? Sim. E aí vai lá para o fim, não sei da onde, né? Uma vizinha minha vai embora. Tudo bem que pode ser numa casa e tudo mais, né? Uhum. Mas aqui ela leva o filho no São José a pé. Sim. E aí ela vai ter que. Tem toda uma logística, tu sabe, Carol? Eu acho que não está aqui a Laís Becker, né? Eu oriento um outro trabalho em condomínio fechado agora. Ah, eu já É, tive em algum lugar com ela. Laís Becker Ferreira, ela Eu só acho que que ela foi vai no estudar. CICIT, acho que a gente estava Eu acho que no sim, é. mesmo grupo. Ela vai estudar o condomínio de alta renda, que é o Uhum. Lagos, aqui em Pelotas. E em função dos lotes, ela tem uma outra problemática, né? Sim. Mas ela também está recaindo sobre essa questão. Várias questões são as mesmas que tu descobriu, que ela está descobrindo ela no lugar dela, né? Uhum. Eu diria que tem uma diferença que está me chamando a atenção no trabalho dela, que é uma relação da classe de empregados do condomínio. Empregadas domésticas, porteiros, que eu acho que tem um outro volume de circulação ali Sim. desse público, que eu acho que lá no Moradas não é tão, não chama tanto atenção, né? Uhum. Mas eu vejo muito do que tu mostrou, agora eu lembrando, que vem se repetindo, mesmo numa classe alta, né? Em que cada Sim. um. E eu diria que o que eu estou percebendo no Lagos é que a vida é mais fechada ainda que no Moradas, porque no Lagos não tem a senhora que vende pão, não tem nada lá, Uhum. né? Lá é a Não tem casa, o dono da padaria. e aí tem uma coisa que eu não sei explicar, que no teu caso as casinhas são todas coladas, elas são Uhum. iguais, né? No Lagos não, as casas são todas afastadas, e as pessoas até tentam virar a casa para não Sim, para não ter ter esse contato. contato. Então tem algumas questões que parece que elas vão se conectar e outras não, né? Uhum. Perguntas, pessoal. Essa Não, coisa ficamos tu aqui. falou do contato ali, né? Numa das primeiras imagens tinha as portas, né? Uma porta que ficava aberta, porque o pessoal circulava, e a outra porta que estava totalmente fechada e que a casa permanecia sempre fechada. É. E E tu não contou, eu acho, né? Tu falou, hum, a Carol também, ela nessas famílias que ela procurou, né? Teve idosos, teve casal tradicional, teve um casal gay, né? Eu não me uhum, lembro mais. teve, Mas aí pessoa tinha, sozinha, né? Também que mora sozinha. Então foi bem interessante o trabalho. tinha mãe de Perguntas, pet, tinha um pouco pessoal, de tudo. Mas para Carol. essa menina do bebê, né, eu perguntei para ela, tá, como é que é a relação, né? As portas são coladas, é uma parede de 15, se é que é isso, que divide uma porta da outra, e tu entra, circula por ali. E aí eu disse, tá, e como é que é a tua relação com o teu vizinho direto aqui? Não tenho a menor ideia, porque eu nunca vi. Né? E eu entro, eu desço do meu carro, entro para minha casa e eu saio, entro no meu carro, tá, e nunca vi. Então,
né, ao mesmo tempo que alguns traziam essa relação de, olha, lembra, né, lembra a zona do Porto na minha infância, que a gente botava a cadeira na calçada, ainda tem isso hoje, né, aqueles dias bem quentes, a gente passa por algumas regiões da cidade, o pessoal está com a cadeira na calçada, tomando mate, né, papeando até tarde para se livrar do calor. Então, alguns traziam isso, mas ao mesmo tempo tinha esses outros que faz de conta que eu não existo, né? Claro, por uma série de questões de temperamento, de né, estilo de vida, enfim, mas que apareceu também bastante, né? De não querer ter relação. Então, por que eu vou para um lugar que as casas são todas coladas, que eu vou ter alguém diferente na casa ao lado se eu não quero ter contato, né? Então, vou morar no mato, isolado. Perguntas para Carol. Eu tenho uma. Eu acho que essa relação com o carro é muito forte, né? E aí eu me pego pensando, assim, porque, tipo, o meu namorado, ele mora mais para lá ainda da Fernando Osório do que esse condomínio, né? Então, tipo, é absolutamente tudo de carro, assim. E isso me chama muita atenção, porque eu moro perto do centro, então eu faço tudo a pé. Eu vou na padaria a pé, eu vou no super a pé, sabe? Tudo a pé. E aí, tipo, como é que isso apareceu no trabalho, assim, sabe? Porque, tá, existe uma relação da pessoa dentro do condomínio, tipo, vou levar lixo, eu vou pegar coisa na feira, que tu falou que tinha aquela feira ali, né? Mas e aí com o resto da cidade, né? Porque parece isso que tu falou, realmente, é um frame, é o condomínio e depois é o centro. Tipo, essa conexão, ela apareceu de alguma forma no teu trabalho? Tipo, as pessoas falavam, porque eu levo, sei lá, 20 minutos na minha casa até o meu trabalho, e aí no meio do caminho eu paro na padaria e pego um pão, sei lá, tipo, isso apareceu de alguma maneira ou não? Foi Não, realmente acho que olhando para isso hoje, né, talvez a forma como eu coloquei essa proposta do mapear tenha ficado, né, pontual. Então, se criou aquelas linhas mesmo. Bom, eu saio daqui e vou para o meu trabalho. Eu saio daqui e levo meu filho na escola. Eu saio daqui e vou visitar minha mãe que mora na praia. Então, não tinha essas coisas. Eu saio daqui uma vez por semana, eu vou no supermercado, mas eu não gosto desse que é aqui perto. Eu gosto do outro lá. Então, eu vou até lá de carro. Então, sim, tinha muito isso, porque não que a gente precise, que a gente não possa ter essa relação, né, de ir até o centro da cidade, mas é importante essa relação de bairro que o condomínio não te traz, né? Eu moro no Areal, tá? E se eu vou contar para vocês que eu moro num condomínio, mas são só 6 casas e eu tô de frente para a rua, então é uma casa. Eu só tenho a frente com os meus vizinhos, mas eu tô na calçada. Eu saio da minha casa, vou no mercadinho aqui na esquina, vou na padaria na outra esquina, né? Faço as minhas coisas de bairro a pé. Posso fazer isso, né? Mas que nesses condomínios a gente não tem, porque eu preciso sair do muro, passar pela cancela, e aí isso apareceu pouquíssimas vezes, né? Olha, eu vou na padaria aqui na frente, eu vou na pizzaria que tem aqui dobrando, que eu nem sabia. E um dia eu saí de bicicleta e vi isso. Mas senão, o que eu faço? O que a maioria das pessoas, né? A grande maioria fez? Pego o meu carro, vou até o centro da cidade que já está consolidado. Então, não existe essa relação de bairro. Que tudo bem morar longe do centro, mas desde que a gente, né, tenha Carol, serviços, tenha essa relação próxima. Carol, quanto tempo quando tu fez isso tinha o condomínio? Era novo, né? Eu acho que estava. Aqueles outros eu acho que estavam em obras, né? Não, acho que os outros já estavam entregues também, mas acho que já tinha uns 5, 6 anos, já estava bem consolidado, assim. É que hoje em dia a gente não sabe se não tem uma outra relação, né? Porque Sim. aquela zona da cidade foi extensamente povoada, né? Com outros condomínios e tudo mais. Então a gente não Não, e sabe. ainda tinha essa relação, né? Não tinha ainda aquela ligação que tem com o Quartier agora, né? Então, todo mundo saía do Terra Nova, do Moradas Pelotas, eram 400 e não sei quantos, a gente chegou a calcular uma vez, eram mais de 1.000 pessoas que, se todo mundo tivesse que sair no mesmo horário para o mesmo, né, para o centro da cidade, ia dar um boom em tudo, porque era muita gente usando a mesma via.
né? Então, claro, a gente tem cada um tem um horário, mas os grandes horários de pico, isso era um grande problema, porque só tinha um acesso, né? Que nem agora, esse monte de condomínio no Laranjal, só tem um caminho, né? Enquanto não tiver outro caminho, o fluxo vai ser péssimo. E aí essa relação do carro é muito marcante, porque eu tinha pensado nisso e aí acabei esquecendo, agora foi bom que a Paula entrou nisso. A gente tem, né, essa primeira relação que a gente via lá com a casa própria, com o sonho de morar, com a possibilidade de adquirir, né, que é válida, que é importante, né, e que é histórica, mas também a gente tem essa em equilíbrio com isso, né, ou em conflito com isso, a questão do carro. Então, né, o carro é esse status de que, né, hoje mudou um pouco isso, né, com a questão do monte de possibilidade de aplicativos aí, tem gente se desfazendo do carro e anda só, né, por aplicativo, enfim. Mas existe essa relação na maioria das pessoas, né, da nossa sociedade, que é necessário o carro, é indispensável o carro. Né? Então, e o quanto isso é forte, né? Se eu não tenho carro, quem eu sou na cadeia alimentar aí do planeta? Né? Então, isso é bastante marcante. Tanto que a gente olhava, né? Às vezes eu chegava lá, tinha um monte de carrão, né? Tem um Audi ali numa das imagens. Eram uns baita carro. Bom, e aí tá, e aí eu ando bem de carro o dia inteiro, porque eu passo mais tempo no carro me deslocando do que na minha casa, muitas vezes. Né? Eu entro lá, durmo, volto para o trabalho de manhã e assim a gente vai indo. Então, essa relação é muito estranha, assim, me causava uma estranheza. E eu disse, tá, mas é isso, né? Tanto a questão do morar, quanto a questão do ter o carro. E as pessoas que tu entrevistou não falaram de transporte público, Carol, em momento algum. Ninguém usa porque passa aqui na frente, mas, né, eu vou de carro, era sempre o carro. Não teve nenhum mesmo que utilizasse transporte público. Todo mundo se deslocava de carro. Então, quer dizer, quando tu compra uma casa num lugar desses, ou quando tu vai morar num lugar desses, é porque tu depende de carro. E se tu depende de carro, é porque faltam serviços na tua região. Né? E aí te obrigam a te deslocar para outras regiões da cidade. Carol, uma pergunta, né? Assim, mais para o que a gente está estudando, né? Sobre como tu sente, então, tipo, ter feito essa pesquisa a partir da cartografia e dos mapas, né? Tu acha que seria, tu descobriu coisas diferentes, né? Com o trabalho aproximado, que tu foi no local, que tu bateu na porta, que tu esperou as pessoas. O que tu acha? Acho que sim. Eu acho que, né, como eu disse, a proposta da cartografia nos tira do engessamento da academia. Eu acho que essa é o primeiro ponto. Né? Nos propõe olhar para algumas coisas que provavelmente os livros em geral não vão nos deixar olhar, né? E foi me trazendo uma série de coisas isso, porque de sair da questão tão rígida da técnica e de me possibilitar olhar para outras coisas que me interessavam. Né? Então, o que aconteceu com a Carol depois dessa dissertação? Bom, essas coisas do subjetivo continuaram me confrontando, assim. Né? Então, por que acontece dessa forma? A questão seguiu existindo. Né? Aí, agora há pouco, eu terminei uma pós em neurociência aplicada à arquitetura, exatamente para essas leituras, né, subjetivas, tentar entender um pouco mais isso aí. Né? Agora, no doutorado, eu também sigo olhando para isso, né? E talvez eu precise voltar aí para caminhar com vocês, né? Porque a minha proposta é estudar as memórias urbanas, assim, né? Quais são esses lugares que me afetam na cidade, né? Onde é que a cidade me toca? E não porque pela cidade,
né, enquanto construção, mas pelas experiências que eu vivi nesse lugar. Então, acho que tem muito da cartografia nisso, né? Acho que a cartografia me trouxe bastante isso, essa saída da rigidez, esse deixar extrapolar, assim, pelas questões que não estão tecnicamente escritas, assim, né? Não estão na norma da BNT, a gente pudesse dizer assim. E aí a culpa é desse cara aí. Eu percebo assim que a cartografia, né, e a filosofia em si, né, porque a cartografia ela vem aí de um campo da filosofia, ela depois que a gente bebe nela, né, as respostas não são mais tão fáceis. Eu acho que é meio por aí, né? Eu até aceito, assim, né? A estatística, tá tudo correto. E é válido, né? A estatística, métodos mais quantitativos ou mais rígidos, né? Mas eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha, né? E se, né? Então, eu acho que ela tem esse papel, né? E é um papel que às vezes dificulta, né, Carol? Sim. Parece que é muito fácil, porque eu vou para a rua e eu posso capturar qualquer coisa na rua, né? Eu posso caminhar para qualquer lado, mas só que não é assim, né? Academicamente não é. Eu tenho que espremer daquele negócio, né? Eu lembro que a Carol ia, ela queria ir de novo, eu dizia, tu já tem um monte de material. Mas é pouco. Se eu mostrar lá para as Não, estatísticas, vão dizer que é pouco, que não é válida a minha amostra. Não, a tua mas amostra é essa. a caminhografia, ela gera muito material. Se a gente começa a reunir imagem, depoimentos, diário de campo, a maioria dos trabalhos que eu oriento não dão conta de todo o material produzido, né? Tem vários trabalhos em um, né? De realizar uma boa discussão. E geralmente o meu papel é dizer, não vai mais para a rua, agora deu, tu já tem o material. A Gabriele está aí querendo ir ainda, né, Gabriele? Mas ela tem já um monte de material. Mas é que aí, quando a gente vai para a rua, a gente não está sentado tendo que botar isso no papel, entendeu? Então, aí a gente está compartimentando. Então, quando a gente está na rua, está na rua. Pois então, eu fiz uma entrevista e participei de um domingo de grafite com os guris e ele me disse, tá bom, tu já tem. Eu digo, mas é só isso? E aí, quando tu começa a trabalhar, tu te dá conta, não, realmente é muito. É muito isso. Esse tempo da quantidade, né, ele não é medido. É. Então, é claro que a intensidade é importante, mas pode ser que eu tenha 15 minutos intensos sentado no lugar ou caminhando, 15 minutos de caminhada, e elas sejam tão intensos do que alguém que caminha todo dia, que vai todo dia. Até a gente vai ter a Tomiello aqui mais adiante. A Tomiello fez um trabalho, eu digo que é de Ariana, tá? De Ariana do alemã, tá? Porque ela é alemã. Ela foi no mesmo lugar durante um ano inteiro. Ela capturou as 4 estações do ano no Laranjal. E aí só um trabalho de Ariana mesmo, porque ela ia no mesmo lugar, ela marcou no chão, fez uma marca nas calçadas do Laranjal, várias marcas, e ela fotografava esse mesmo lugar. E não foi uma vez, não foi 4 vezes, uma vez a cada estação. Ela foi durante todo, como é que a gente diz, o movimento do Sol, Ela né? foi em vários horários, né? Então ela foi intensa e quantidade, mas eu estou dizendo que isso também não importa muito, né? Eu tenho algumas pessoas que pesquisam comigo que foram uma vez lá, né? E o material produzido é tão intenso que para dar conta daquela um dia, uma tarde, digamos, eu tenho trabalhos que foram capturados em uma tarde, aquilo gerou um material, né? Sei lá, numa oficina, né? Então aí eram 30 pessoas desenhando o lugar, então aquilo gerou 30, né? Então essa questão temporal, que eu acho que é uma pergunta que muito me fazem, ela é muito variável, ela depende de intensidade, né? Então pode ser que eu caminhe 15 minutos, uma tarde, aqui nós andamos caminhando, né? Foi meio desastrosa a nossa caminhada, aquele dia foi meio que uma volta da pandemia, e foi até bastante tempo, mas ela até não produziu tanto, né, Paula? Porque a gente foi conversando sobre outras coisas.
Então, eu acho que tem essa questão da intensidade e da atenção, né? Que tem que ser quando a gente vai para perceber alguma coisa, para sentir alguma coisa, a gente tem que estar de corpo inteiro lá, né? Assim, e eu acho que isso é importante. Eu lembrei A agora. Paula, que estava atenta para o tema, porque a gente caminhou pelo trabalho dela, que são as galerias do centro, Uhum. provavelmente escreveu um montão, né? Algumas pessoas fizeram uma foto, né? Porque Mas não estava depende de como tu tempo. tá né, imerso nesse processo, nessa experiência. Agora, Agora tu falou, eu lembrei, eu estava numa banca e aí a menina trouxe era a primeira etapa, né? E apresentou o projeto, era um projeto urbano e tal. E aí eu perguntei para ela, porque tava solto aquilo, né? E aí eu perguntei, tá, e quantas vezes tu foi ao lugar? Ah, não, eu nunca fui ao lugar. Eu disse, bom, então vamos começar de novo. E aí agora veio a segunda banca, né? Eu disse, bah, olha aí, só vou te perguntar de novo. Tu foi ao lugar? Não, agora eu fui, porque aí ela tinha, né, a experiência desse isso lugar. foi muito forte, e eu acho que é uma lição, a gente está aqui um pouco entre arquitetos, eu acho, mas tem não arquitetos. Eu também já passei por isso, eu tive uma aluna uma vez que queria, no seu trabalho final, projetar um mercado público. E ela vinha e voltava, e eu achava muito estranho aquele mercado. Aí um dia eu disse, tu já foi no mercado público aqui de Pelotas? Era em outra cidade aqui da região. E ela, não, eu disse, então tu vai hoje, vai almoçar no mercado público, vai sentar no mercado público, vai ficar lá um tempo. Quando ela voltou, era um outro mundo. E aquilo afetou o desenho dela, Sim, né, o que ela pensava. Porque ela queria projetar um mercado público olhando na internet, né, e tal. Eu disse, não, tu tem que ir lá, ver o que que acontece, quem é que está lá, né? Isso que o mercado público de Pelotas, para mim, nem é um exemplo de mercado público, mas sim. tudo bem. Então, eu acho que é isso que a gente estava dizendo, né? Da intensidade e dessa questão do tempo. Ele não é medido, né? Ele não é. É difícil determinar. Eu ia falar um exemplo também, que é também com que público tu está mexendo, né? Então, Uhum. se eu estou mexendo com um público que é numeroso, né? Se eu estou indo numa escola, por exemplo, imagina uma escola que tem 100 alunos Né? e eu vou propor uma atividade com esses alunos, vai me gerar 100 desenhos, 100 fotografias, né? Então, essa questão do tempo, né? Ela não é tão determinante, vai depender um pouco do que a gente quer perceber, Me né? É lembrei claro, agora, tu falou das crianças, lembra? né? Na entrega da qualificação, como eu tinha Ah, essa relação do lúdico, do Pequeno Príncipe, eu pedi para todas as crianças do meu entorno para desenharem casas, né? Porque tinha essa relação do subjetivo da casa. E aí eu levei para a banca aquele monte de desenho de criança, do meu filho, dos sobrinhos, não sei o quê. A banca acabou comigo. Não tem nada a ver com o teu trabalho esse desenho, né? Então, às vezes a gente pensa um negócio e pensa que tá assim, ó, inventando a roda, não faz besteira, faz o que tem que fazer. Eu perdi um baita tempo editando, montando aqueles desenhos, aquilo eu levei, tá, então tá, né? E o Dudu tem isso, né? Ele deixa a gente ir, vai, o trabalho é teu, né? Vai embora, toca, tá bom. Chegou na banca, não tem nada a ver, qual é a parte que entra as crianças no teu trabalho? Não tem nada a ver com isso. Aí tá, aí não, e guardei não nas eram as casetas. crianças do condomínio, né? Eram outras crianças. Sim, eram outras crianças que não moravam lá, não tinha nada a ver. Ainda É, cheguei lá, meu filho chegou no fim da apresentação, depois chorava que eu não tinha visto o desenho dele, então foi um caos, assim. Aí tá, esquece isso. E as crianças não eram do condomínio. Se eu tivesse pedido para as crianças do condomínio lá, talvez tivesse mais sentido, mas não tinha nada a ver, foi uma loucura da minha cabeça. pessoal, não sei se temos mais perguntas para Carol, alguma questão que alguém queira fazer. A gente está meio que se encaminhando para o final, a gente tem tentado manter essa 1 horinha, não passando muito, tá? Então, acho que a gente agradece a Carol, né? Que foi ótimo te ouvir, Carol. E é tão interessante assim ouvir sobre um trabalho, e claro que tu amadureceu com o tempo, né? Tu é professor agora e tudo mais. E
E é interessante ouvir, assim, né? E também a gente elabora, né? Elabora coisas Uhum. que a gente não elaborava. Então, foi bem interessante, né, pessoal, gurias? Então, é isso um pouco, né? Agradecendo, a ideia é essa mesma Que conversa, bom, né? Carol. Ótimo te ouvir. Coisa Eu boa. só vou, cada semana eu vou aprimorando aqui na minha cabeça, amadurecendo o que eu estou fazendo, está sendo ótimo. Mas é isso, e esse processo não termina. Agora eu voltei, ainda peguei e disse, bom, vou ler de novo, né? O que eu vou falar lá? Né? Aí eu digo, gente, como é que eu escrevi isso, né? Eu fiquei pensando no que vocês estavam dizendo, assim, da imersão e coisa, eu fiquei lembrando dos artistas, né, dos atores, atrizes que fazem essa imersão nos personagens, é quase isso, assim. É quase isso. É, É por aí. é um desafio lidar com as pessoas, né? Sem É dúvida. difícil. Parece que é fácil, mas não é quando a Não é. gente. Ou observar as pessoas, porque a gente também pode optar por não interagir, né? Também é possível. Só observar, só anotar, mas isso Mas também, a Thaís, eu acho que está aqui a Thaís, não sei se ela está aí, acho que não entrou, né? A Thaís não interagiu, mas igual as pessoas da rua vinham perguntar para ela, o que que tu está fazendo aqui? E ela tinha medo às vezes, né? Porque ela não interagia, ela optou por não entrevistar assim oficialmente. Então é bem intensa sempre Agora tu essa. falou da interação, só me lembrei. Quando eu estava entrevistando o síndico, eu perguntei para ele, né, como ele era o manda-chuva ali, se eu podia entrevistar os porteiros. E ele não gostou, né? Porque ia ser uma outra visão, né? Que vem era bem ali no entre que eu precisava, e ele não era bom, tal, né? Tem as questões de ética aqui, não sei o que, o trabalho, tá, e ele não me deixou entrevistar os porteiros. Acontece. Mas é isso, né? Até onde também tem esse limitante, né, da interação, até onde a gente consegue ir. Isso, então, né? A gente agradece a Carol. Então, a semana que vem, eu não me lembro quem é o convidado, estou meio perdido, mas Já a te gente ponto tem tá um aberto convidado, aqui, Ricardo. é um convidado que não é de casa, tá? É o Ricardo. Se não me engano, ele fez um doutorado lá em São Paulo. Ele é meio arquiteto, meio artista, tá? Então a gente vai mudar um pouco. Até agora a gente foi ouvindo, acho que sim, né? Desde o início, arquitetos, tá? E o Ricardo, ele não é um arquiteto, ele fez uma tese de doutorado caminhando em São Paulo, Que pela legal. cidade de São Paulo. Ele tem vários livros editados, né? E ele então vai conversar um pouco. Eu não conheço ele, tá? Pessoalmente, assim, vou conhecer também junto com todo mundo. Então a gente tem essa atividade. A gravação da Carol, né, em seguida, essa semana vai estar lá no site da pesquisa. E depois, com o tempo, a gente vai transcrever, tá, Carol? E vai Legal. mandar. A gente não Uhum. sabe muito bem se vai organizar um livro com essas falas, tá? A gente não sabe bem. Mas assim que tiver transcrita, a gente vai enviar para os autores, né? Para quem Uhum. falou e tal, para dar uma olhada e tudo mais. E é Então isso, tá, então, posso muito te mandar obrigada. depois essas imagens também, se... Ah, pode ser também, pode ser, mas a gente tem no vídeo, né? A gente Uhum. gravou. Então é isso, obrigado, né? Segunda que vem a gente está de volta. Esperamos que sem hackers, né? Mas se eles quiserem entrar, a gente vai receber e colocar eles para a rua. Também é uma outra experiência, A né? Carol não teve essa experiência, foi só o Não. Gustavo, semana passada. Mas a gente tira de letra, né? Quem anda na rua tira de letra um É. hacker. Então tá, pessoal. É Gente, isso, então. obrigada. Tchau, tchau. Adorei.